A atividade agrícola acompanha o homem desde o início dos tempos. Plantar e colher sempre foi uma necessidade para garantir comida na mesa. Mas as técnicas rudimentares utilizadas no passado evoluíram com o tempo para acompanhar o crescimento da demanda por alimentos e aproveitar melhor cada tipo de solo e seus potenciais. Hoje, as técnicas de manejo vêm acompanhadas da chamada tecnologia rural, que une assistência, mecanização agrícola e cuidados cada vez mais específicos. Com isso, é possível tornar terras improdutivas produtivas e adaptar culturas às mais variadas condições de clima e solo. A importância da evolução das técnicas de cultivo é um dos destaques do programa Conhecer de hoje. Qualidade e diversidade. Frutas populares no Brasil disputam espaço com frutas nobres, com mercado certo na Europa. Investimento tropical. Irrigantes do Vale Jaguaribano cearense apostam no cultivo da banana, vencendo desafios. Produtores usam técnicas corretas de manejo e adaptam o solo do perímetro Tabuleiro de Russas às necessidades do produto cultivado. Mercado aberto. Qualidade produtiva garante fartura nos lotes e facilidades na comercialização de banana. Associativismo. Irrigantes se unem, somam a produção e garantem bons negócios na capital. O programa Conhecer está no ar. O perímetro irrigado Tabuleiro de Russas, no Vale Jaguaribano cearense, é conhecido pela produção de frutas nobres, tipo exportação, como o melão e a melancia, já consolidados no mercado europeu. Mas outro produto bem regional está conquistando cada vez mais espaço nas áreas produtivas: a banana. A experiência com a fruta nos lotes irrigados começou há pouco tempo, mas os resultados já são animadores e, por isso, a área plantada está crescendo. O instrumento de corte é usado com habilidade. A lâmina afiada separa cuidadosamente os cachos de banana. O que parece ser muito simples, na verdade, é uma técnica importante para garantir a qualidade da fruta. A despenca é fundamental para a conservação da variedade que vai para a mesa do consumidor. E essa é apenas uma das etapas, antes da banana seguir para o seu destino. Após a despenca, é preciso lavar a fruta com atenção. Aqui no galpão do seu Rogério, os trabalhadores usam água limpa e água sanitária. A banana é mergulhada no reservatório e fica submersa durante um certo tempo, para que seja totalmente banhada pela mistura. Para que tanto capricho? É para a gente dar uma qualidade melhor à fruta, né? Porque hoje o nosso consumidor está muito exigente com relação à qualidade da fruta. Então nós temos que ter o máximo cuidado, tanto desde o transporte até o beneficiamento, a lavagem, a embalagem, o carregamento, tudo passa por um processo que esse processo tenha todas as etapas, nós cumprimos rigorosamente para que o produto chegue ao consumidor final com uma boa qualidade. Depois da lavagem, é só encaixar a mercadoria que está pronta para o comércio. E essa é outra estratégia para garantir a qualidade do produto. Objetividade. Quanto menos mãos mexendo na banana, melhor. E isso independe da variedade. O manejo precisa ser feito com cuidado. Quanto menos a gente mexe no fruto, melhor vai ser a qualidade dele. Então por isso que nós fazemos a colheita aqui no campo, acondicionamos na caixa e diretamente nessas caixas vai até o supermercado, sem nenhuma movimentação mais da fruta. Ela só é novamente manuseada quando chega no supermercado para colocação na gôndola, né? E a partir daí o consumidor final. Quem vê todo esse trabalho nem imagina que a banana é uma novidade por aqui. O Tabuleiro de Russas é conhecido pela produção de frutas frescas para exportação, como é o caso do melão e da melancia. Mas aos poucos, a banana vai ganhando espaço entre os produtores que atuam no perímetro irrigado do Denox. O Tabuleiros de Russas teve uma participação de 9,1% do valor total de frutas frescas exportadas pelo Ceará em 2008, o que representou 12 milhões de dólares. Ao todo, o estado exportou 85,7 milhões de dólares. E nesse contexto, a banana representou 6,9 milhões, cerca de 16,3 milhões de reais. Números que estão atraindo gente como Fábio. O pernambucano saiu de Petrolina e chegou ao Ceará em 2005. Trouxe consigo a experiência de plantar banana
e foi o primeiro a apostar no cultivo de 2 variedades no tabuleiro de Russas. A Pacovan, ela tem um porte bem mais elevado e é uma planta mais rústica, ela produz até com uma maior facilidade, não existe tanto a exigência do manejo técnico em relação à questão manejo de irrigação e nutricional, ela não é tão exigente nesse aspecto, no caso a Pacovan. A prata já é mais exigente nesse aspecto, ela é bem produtiva também, mas ela exige um pouco maior equilíbrio da parte nutricional e no manejo de irrigação. Isso não significa, segundo Fábio, que uma variedade é mais nutritiva que a outra. Como a prata ela é mais doce, ela tem um teor maior de potássio, então ela é mais saborosa. Ela tem um sabor maior. Em função desse sabor, para transformar os açúcares e ter esse sabor, ela precisa de um equilíbrio maior dos nutrientes no solo, do manejo ao longo do seu ciclo. Os sistemas de irrigação são os mesmos para as duas? Isso. Podem ser os mesmos. Que vocês usam? Nós usamos aqui a microaspersão. A microaspersão. Ela pode ser usada também o gotejamento, mas a microaspersão ela se adequa melhor. É mais barato? Sai mais barato para você? É a mesma coisa, não tem tanta variação não. Rogério veio de Morada Nova, onde trabalhava num banco público, mas já era dono de terra em Russas. Com a delimitação do perímetro irrigado pelo DENOX em 96, ele foi desapropriado, mas soube que tinha direito a um lote. O ex-bancário passou a se interessar pela plantação de banana, depois que viu o progresso de Fábio. Os dois ficaram amigos e passaram a trocar ideias. Rogério não se arrepende de ter investido na plantação de banana. Tive a oportunidade de visitar várias plantações e aí depois que eu me aposentei no banco eu já tinha esse lote aqui, então eu vim para cá e botei para funcionar. Fora do estado do Ceará ainda tem muito mercado para banana, principalmente a Pacovan. Legal. Então acho que não vai haver nenhum problema de comercialização. No tabuleiro de Russas, Rogério tem apenas um lote de 8 hectares, mas já pensa em trabalhar outros 28 hectares com banana. Com o ensinamento de alguns anos de amizade, Rogério aprendeu com Fábio que nesse ramo é importante apostar na diversificação da variedade. E depois de cultivar a banana pratanã, passou a plantar também a Pacovan. Comecei plantando de 2 em 2 hectares. Chegou uma época que eu optei por plantar 2 hectares de banana Pacovan para ver a situação de mercado. Certo? Como era que ela se comportava, porque eu queria fazer experiência exatamente para outros lotes futuros que a gente fosse plantar, a gente ia ter um comportamento de cada variedade dessas. Então, mas a banana prata ela está aqui se comportando muito bem, assim como a Pacovan, todas as duas têm mercado? Tem mercado e bons e não temos nenhum problema também de produção. No próximo bloco, os desafios enfrentados pelos irrigantes para transformar áreas de cultivo em bananais produtivos e saudáveis. Força da tecnologia. Técnicas corretas de manejo ajudam a vencer as dificuldades impostas pelo solo e garantem safras fartas de banana. Para produzir banana, os irrigantes do perímetro Tabuleiros de Russas, no Vale Jaguaribano, tiveram que quebrar um tabu em relação ao solo. Alguns agricultores menos otimistas condenavam o solo arenoso para a plantação da fruta, mas nada que as técnicas de manejo não pudessem resolver. E foi justamente isso que aconteceu. A partir da escolha de mudas saudáveis e do desenvolvimento das técnicas corretas para enriquecer o solo, os irrigantes conseguiram deslanchar na produção de uma das frutas tropicais mais consumidas no mundo. O Brasil produz cerca de 7,5 milhões de toneladas de banana por ano. É o segundo maior produtor mundial da fruta. A Bahia responde por 1,5% dessa produção. São Paulo vem em segundo, com 1,3%. Em 2008, segundo o boletim do Agronegócio Cearense, elaborado pela Secretaria de Planejamento e Gestão e pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica, o Ceará colheu 423.016 toneladas de banana, 9,7% a mais do que em 2007. A área colhida também mostrou evolução no estado. Em 2007, o cultivo da banana abrangeu uma área de 42.910 hectares. Em 2008,
subiu para 43.511 hectares, uma variação positiva de 1,4%. Não é muito, mas o suficiente para mostrar que a banana tem despertado cada vez mais interesse por parte dos produtores, principalmente aqueles que trabalham nos perímetros irrigados. A plantação da banana requer cuidados específicos com clima, solo e adubação. É importante também a escolha da variedade. Em alguns estados do Nordeste, a banana Pacovan, uma das preferidas do mercado interno, tem dado prejuízos, não pelo preço, mas pelas condições naturais de algumas regiões. Em relação especificamente à plantação da banana Pacovan, aqui no Tabuleiro de Russas, existe uma preocupação por parte dos irrigantes em relação ao tamanho da planta, que pode chegar até 10 metros. Isso a torna vulnerável à ação dos vendavais, que acontecem normalmente no período de outubro a janeiro. No Tabuleiro de Russas, os produtores que estavam iniciando a experiência com a banana sofreram perdas, mas elas não desestimularam os investimentos. Ao contrário, juntos eles buscaram aumentar o plantio. Um desafio, levando-se em consideração o volume de recursos aplicados para deixar um lote totalmente pronto para produzir. Sabe aquele dito popular, a preço de banana? Bem, isso não se aplica aqui. Os investimentos na produção de banana não são tão pequenos assim como muita gente imagina. Para deixar 1 hectare de banana funcionando completamente, o irrigante gasta em torno de R$15 mil. Você inclui aí desde o preparo do solo, a correção, a adubação, a implantação da banana em si, que você tem que escolher se você quer plantar o rizoma ou mudas de meristema, certo? Então quando você chegar na fase de colheita, você tem gastado realmente isso aí. Porque durante o período de crescimento, do período de floração, certo? Você tem todo o gasto com energia para fazer a parte da irrigação, né? Você tem os tratos culturais. Então, quando você chega realmente para colher, você tem gasto R$15 mil por hectare. A bananeira é uma planta herbácea, que é caracterizada por possuir caule macio ou maleável e com raízes superficiais. As folhas têm pecíolos, popularmente conhecidos como bainhas, que justapostas formam um falso caule. O verdadeiro, conhecido como rizoma, é subterrâneo. A banana é uma das frutas tropicais mais consumidas no mundo inteiro. O custo relativamente baixo inclui a fruta na alimentação regular de populações de baixa renda. Do ponto de vista nutritivo, a banana é rica em açúcar, minerais, vitaminas e fibras. A banana possui, por exemplo, cálcio, fósforo, ferro, potássio, importante para o controle da hipertensão arterial, vitamina A, que fortalece o sistema imunológico, e outras vitaminas, como a B6 e a vitamina K, fundamental no mecanismo de coagulação sanguínea. O Nordeste brasileiro tem boas condições para o plantio da banana. A temperatura deve variar entre 15 e 35 graus centígrados. O ideal seria 26 graus. O preparo do solo também é muito importante para uma colheita satisfatória. A melhor época para plantar banana é o início da quadra invernosa, para aproveitar a umidade. No Tabuleiro de Russas, os produtores enfrentaram problemas. Havia, inclusive, no começo, uma espécie de tabu em relação ao solo para a plantação da banana. Como nós estamos numa região que se planta muito banana e onde se planta banana a qualidade do solo é diferente, né, da que nós estamos hoje aqui, havia-se esse mito, né? Tinha-se esse mito de que no Tabuleiro de Russas não servia para plantar banana. Mas para quebrar o tabu foi preciso fazer o preparo correto do solo para receber as bananeiras. O solo, por ser de textura arenosa, e ele é pouco fértil, né? E muito pobre em matéria orgânica e outros elementos. Então a gente trabalha de forma a enriquecer ele de matéria orgânica, melhorando a sua estrutura e fornecer os elementos que a planta necessita de forma balanceada. No próximo bloco, desafio de mercado. Depois de vencer problemas com o solo, irrigantes do perímetro Tabuleiros de Russas encontram o caminho mais rápido para chegar aos consumidores. Associativismo. Produtores de banana se unem, somam as safras e fecham um contrato com uma rede de supermercados.
Plantar e colher, tarefas rurais que podem até parecer simples, mas pedem dedicação, conhecimento e sorte para dar certo. E os desafios não terminam aí. Depois que as safras são colhidas, é preciso vender. No perímetro irrigado cearense Tabuleiros de Russas, os produtores de banana conseguiram adaptar o solo à cultura e evitar que pragas e doenças destruíssem as plantas. O último desafio, a venda da banana no mercado interno. Como fazer para encontrar bons compradores? A resposta veio através de uma iniciativa que uniu ainda mais os produtores. Eles formaram um grupo para aumentar o potencial de produção e garantir a oferta a uma rede de supermercados em Fortaleza. O associativismo acabou estimulando os irrigantes, que já estão ampliando os negócios. Adaptados ao solo e ao clima, os produtores de banana do Tabuleiro de Russas passaram a outra etapa do plantio, o controle de pragas comuns às bananeiras. Independente de qualquer aspecto natural, elas estão sempre presentes. Para tentar minimizar os efeitos das doenças, é importante começar bem o cultivo. E isso só acontece se o produtor respeitar algumas dicas importantes. Primeiro, o ideal é conseguir mudas originárias de viveiros próximos à futura plantação, diminuindo eventuais estragos provocados pelo transporte inadequado das mudas. Segundo, é importante escolher uma muda saudável, selecionando criteriosamente o bananal. Terceiro, é preciso retirar as partes escuras, podres, raízes e solos aderidos às mudas e fazer uma desinfecção, mergulhando-as por 10 minutos numa solução de inseticida, fungicida e nematicida. Depois desse processo, é importante armazenar a muda por 8 dias até o plantio. Essa seleção, no entanto, não garante a proteção total das mudas contra pragas e doenças, como a cigatoca amarela. A cigatoca amarela é uma doença fúngica. Por ser uma doença fúngica, ela se desenvolve principalmente naqueles períodos do ano em que o clima ele está mais frio, tem mais umidade, ou seja, principalmente de fevereiro até junho, julho, os períodos de maior incidência, entendeu? E a forma de que a gente usa para conviver com ela, né, durante esse período é manter os tratos culturais em dia, desbaste, desfolha, né, para favorecer o arejamento dentro da propriedade, dentro do pomar. Vencidas as dificuldades relativas ao solo e às doenças, a produção de banana segue como uma boa perspectiva para os próximos anos. Há 2 anos, mesmo satisfeitos com a produção da banana aqui no perímetro irrigado do Tabuleiro de Russas, os irrigantes resolveram se reunir para discutir problemas comuns ao plantio e à comercialização do produto. Dessa reunião surgiu uma ideia que acabou se transformando numa espécie de referência em todos os perímetros irrigados do Denox. Os produtores deixaram de trabalhar sozinhos e resolveram unir os esforços não apenas em torno das técnicas e cuidados na plantação da fruta. Eles voltaram os olhares para a comercialização do produto. O resultado prático dessa iniciativa foi um acordo com a rede de supermercados para a venda direta da banana produzida no Tabuleiro de Russas. Essa ideia surgiu através do Sebrae. Ele veio aqui no distrito e viu a preocupação de todos com relação à venda dos produtos. Veio essa rede de mercantil de Fortaleza, veio aqui, nós firmamos o contrato, né? Mas nós também precisávamos de reunir mais pessoas produzindo para que nós possamos ter uma entrega permanente. Então, um só não dava. Então, reunimos mais 5 companheiros aqui do projeto e esses 5 até hoje estão se mantendo, fornecendo banana para esse supermercado. O associativismo acabou organizando uma produção até então carente de metas. Cada agricultor agia por conta própria e sem uma definição em relação ao escoamento da banana. Os próprios irrigantes reconhecem que a ideia da criação do grupo foi forjada por uma necessidade, que acabou se transformando em vantagem para eles. Nós vimos que não era só um fato isolado de um produtor. Era todos os produtores de bananeira e também de outras espécies sofrem com esse mal. Então, a partir disso aí, nós nos integramos, nos unimos e fomos buscar a solução para esse problema, né? E a solução foi contactar e amadurecer um relacionamento comercial com uma rede de supermercado e a partir daí nós começamos a crescer, assim, tanto em grupo, em integração com o grupo, como comercialmente com a rede.
O exemplo dos produtores de banana se espalhou por todo o tabuleiro de Russas e incentivou outros irrigantes que apostaram em outras culturas. É o caso do seu Chagas. Ele era tratorista e, na verdade, continua prestando serviço com o trator. Mas hoje também tem um lote que produz mamão. Um lote com cerca de 10 mil plantas em 2 hectares. Diariamente, Chagas dá uma olhadinha no plantio que está progredindo sem problemas. Assim como no caso da banana, o mamão também requer alguns cuidados especiais. E uma das ações mais importantes para se obter uma boa produtividade no campo é uma técnica chamada de sexagem, que o Chagas, que é um dos maiores produtores aqui do Tabuleiro de Russas, pode explicar para a gente. A técnica consiste em fazer a plantação de 3 pés de mamão, um bem pertinho do outro, né, Chagas? Isso. E aí como é que funciona? Aqui é o seguinte, a gente planta 3 plantas para depois fazer a sexagem e escolher um hermafrodita. Porque você tem 3 opções. Se deixar a plantação a planta, você não vai ter opção. Ele vai nascer mais bola. E aí o mercado não aceita bola. O bola é o mamão fêmea? Fêmea, é chamado mamão fêmea. Aí a gente planta 3 plantas, na hora da sexagem você deixa o hermafrodita. Que é que o mercado exige um mamão hermafrodita. Que é aquele compridinho. Aquele compridinho, aquele bonitinho. Apesar dos bons resultados na colheita, os produtores de mamão do Tabuleiro de Russas também enfrentaram problemas em relação à comercialização do produto. Eles chegaram a fechar um acordo com uma empresa que se responsabilizou em comprar toda a produção, mas os negócios acabaram frustrados. Seguindo o exemplo dos irrigantes, que formaram o Grupo da Banana, os produtores de mamão também se reuniram para organizar a venda. A gente tinha uma parceria e acabamos tendo um prejuízo por conta dessa parceria. Vocês tinham uma parceria com uma grande empresa? Uma grande empresa. E não deu certo? Não deu certo. E aí a gente comecei a conversar com o pessoal. Rapaz, a gente vai procurar resolver essa situação. Aí a gente formou esse grupo e hoje, daí para cá, depois que a gente formou o grupo, nunca mais a gente teve prejuízo. Porque vocês passaram a vender em grupo, é isso? A gente passa a vender em grupo, eu sou um dos responsáveis, quer dizer, vendo o mamão, recebo o dinheiro e repasso para eles. Trabalhar em conjunto, produzir em equipe, unir forças para alcançar os mesmos objetivos, o crescimento econômico com o desenvolvimento sustentável. Experiências que estão dando resultados positivos e elevando a autoestima de quem não desiste do campo e hoje vê a atividade rural com outros olhos. Uma visão profissional e empreendedora. O programa Conhecer termina aqui. Se você quiser se comunicar com a nossa equipe, mande uma mensagem para o endereço eletrônico conhecer@tvdiario.tv.br. Um bom dia a todos e até o nosso próximo encontro.